Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Bom dia a todos. Hoje, nesta manhã de domingo, vamos falar de Tiradentes. Tiradentes, homem e espírito. E vamos abordar o assunto com base na literatura espírita, na obra de Francisco Cândido Xavier, psicografada, e também em alguns bons livros de história. Vamos fazer a nossa prece inicial. Querido Mestre Jesus, nesta manhã de domingo, em que te buscamos em oração, nós te rogamos, Senhor, que nos ampare, que nos abençoe e que nos ajude nesses momentos, no desenvolvimento deste tema, que fala mais diretamente da ascendência espiritual na formação do Brasil, na sua independência e na grande figura de Tiradentes. Pedimos, Senhor, que nos auxilie e que nos ampare a todos, fluidificando nesses momentos as águas de todos os que estão ouvindo o estudo, neste momento e em outros momentos também. Ampara-nos a todos e que assim seja. Pois bem, vamos falar hoje de um dos personagens favoritos na história, um dos meus personagens favoritos, que é Tiradentes. Então vamos trazer um relato falando um pouco do nosso herói nacional, abordando as suas vivências, tanto quanto como homem encarnado, quanto como espírito. Eu sempre fui apaixonado pela história de Tiradentes. Meu tio, Marcos Noronha, que foi bispo da cidade de Itabira, também era um aficionado por Tiradentes e possuía vários livros sobre o assunto. Ele possuía, inclusive, os autos da Devassa da Inconfidência Mineira. Esse conjunto de livros, os autos da Devassa, constitui os autos do processo judicial, movido pela coroa portuguesa contra Tiradentes e contra outros inconfidentes também, para apuração de crime de traição, previsto nas ordenações filipinas, que era a legislação vigente na época. Traição contra a coroa portuguesa. Nesses documentos, a gente pode encontrar os interrogatórios realizados com Tiradentes, em que podemos avaliar claramente a grandeza dele, através das respostas corajosas e dignas. Há também acareações realizadas entre Tiradentes e outros inconfidentes, figuras famosas que, no entanto, se comportaram diante dos juízes como grandes covardes, ao contrário de Tiradentes. Há, por exemplo, uma acareação entre Tiradentes e Tomás Antônio Gonzaga, em que Gonzaga faz um papelão acusando Tiradentes com afirmações descabidas,
um relato deprimente, que pode ser lido lá nos autos da Devassa. Lendo esses livros, a minha admiração por ele cresceu e me tornei um grande fã desse nosso herói nacional. Para iniciar, o escritor Eduardo Bueno, o Peninha, na sua obra Brasil, uma História, começa dizendo assim: quem é ele? Perguntara uma carta régia enviada de Lisboa ao desembargador Torres, juiz do processo. Resposta: não é pessoa que tenha figura, nem valimento, nem riqueza. Vejam só, esse Torres, juiz do processo, recebeu uma carta de Portugal, perguntando quem era Tiradentes. Eles queriam informações sobre aquele conspirador. Respondeu Torres, como respondem os bajuladores que querem agradar aos poderosos, dizendo que ele não era pessoa que tivesse figura, nem valimento, nem riqueza. Ora, que resposta foi esta? Lê do engano. Tiradentes não tinha figura, não tinha destaque social, era provavelmente o que ele queria dizer. Ora, se não tivesse figura, não estaria entre os inconfidentes, aquele grupo seleto, convivendo com desembargadores, com militares de alta patente, com poetas, engenheiros e padres, né, com clero. Não tinha valimento? Isso é o que veremos no decorrer desse estudo. Não tinha riqueza? Irei mostrar que isso não era verdade. Infelizmente, Tiradentes tem sido objeto de muita difamação por parte de alguns historiadores de má-fé, que tentam diminuir o brilho, reduzir a sua figura. Veremos, de início, algumas dessas difamações. O próprio Eduardo Bueno não deixa de difamar em parte a Tiradentes, na obra que eu citei, Brasil, uma História, dizendo assim: órfão de pai e mãe, desde os 10 anos, Tiradentes fracassara em tudo na vida. Fora sem sucesso, tropeiro, minerador e dentista, até que em dezembro de 1755 alistou-se na Companhia dos Dragões. Era governador, à época, Dom Antônio de Noronha. Joaquim Norberto de Souza, um dos primeiros a analisar os autos da Devassa, foi de uma cegueira e de uma má-fé com Tiradentes inacreditável. Vejam algumas coisas que ele diz sobre Tiradentes. Prenderam um patriota, executaram um frade. Isso fazendo referência ao momento de Tiradentes após a prisão. Durante o processo, durante a devassa, ele ficou preso, né, ao longo daqueles 3 longos anos, mais de 1000 dias preso. E ele aprofundou a sua convicção religiosa, se confessava regularmente com o frade e foi se espiritualizando ainda mais. Joaquim Norberto de Souza dizia também sobre Tiradentes: era pobre e louco.
para verificar se Tiradentes de fato não tinha riqueza, se não tinha valimento, vamos ver um pouco acerca da cultura e dos bens de Tiradentes. Bom, sobre a cultura e os bens. Alguns chegaram à conclusão de que Tiradentes era, dentre os conspiradores, dos menos dotados intelectual e economicamente. Seria isso verdade? Vamos ver os bens de Tiradentes. Joaquim Norberto o chamou de pobre e louco. Ora, a avaliação judicial dos bens de Tiradentes ficou em R$ 797.979, quase um conto de réis. Isso era quase o dobro da avaliação realizada nos bens de seu comandante, Tenente-Coronel Francisco de Paula Freire de Andrade, cuja avaliação dos bens foi de R$ 480 mil. Tiradentes foi R$ 797 mil. E essa avaliação dos bens de Tiradentes era várias vezes maior que a de Tomás Antônio Gonzaga, que era ouvidor-geral e desembargador. Tinha altos cargos públicos. Esse tenente-coronel Andrade, inclusive, que era o chefe da única força militar de Minas, como um dos inconfidentes que ele era também, se ele não tivesse recuado, ele teria garantido o sucesso da Conjuração Mineira, porque ele era o chefe do único destacamento militar que havia em Minas Gerais. Tiradentes, a respeito do preparo, da cultura, da inteligência dele, Tiradentes possuía uma inteligência polimórfica, aquela inteligência que se manifesta de diferentes formas. Era dentista prático, profissão que aprendeu com o tio. Sua letra e estilo de redação eram superiores ao da maior parte dos homens do seu tempo. Isso os documentos existentes comprovam. Possuía, nas palavras do governador Menezes, notória inteligência mineralógica. Então, o governador de Minas, Menezes, que era aquele personagem que foi ridicularizado nas cartas chilenas como sendo o fanfarrão minésio, dizia, né, do que ele sabia, do que ele conhecia, das palavras, do seu contato com Tiradentes, que ele possuía notória inteligência mineralógica. Conhecia os minerais, conhecia as rochas, porque também entendia da atividade de mineração. Como militar, como alferes que era, Tiradentes recebeu a missão de abrir uma variante do Caminho Novo, na Serra da Mantiqueira. Missão difícil e espinhosa. Abrir uma estrada. Ele concluiu o serviço com sucesso em menos de 2 anos, enfrentando imensas dificuldades. Abrir a primeira estrada na Serra da Mantiqueira, uma tarefa que até nos dias de hoje seria difícil. Foi realizada por Tiradentes, como eu disse, em menos de 2 anos. Então, ele tinha algo de engenheiro. Com seus conhecimentos, por exemplo, de topografia, Tiradentes elaborou o primeiro projeto de abastecimento de água da cidade do Rio de Janeiro, que previa a captação de água no rio Andaraí, levando-a até o centro da cidade. O vice-rei, nomeado por Portugal na época, não deu atenção ao plano de Tiradentes. Tiradentes visitou o vice-rei no palácio, no Rio de Janeiro, e levou o seu projeto. E o vice-rei não deu atenção. Mas esse projeto
seria implementado quase 100 anos depois, da mesma forma como concebera Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Bem, a derrama é suspensa. Tiradentes e os demais inconfidentes são presos em 1789. Iniciava-se o terrível processo judicial, a chamada devassa. Os inconfidentes são presos e são levados em diversos interrogatórios isoladamente à frente dos juízes. E tudo que é dito, tudo que foi dito nesses interrogatórios constam dos autos da devassa. Esse material que está disponível aí no Arquivo Público Mineiro, a nossa imprensa oficial de Minas editou uma versão dos autos da devassa, né? Esse documento, talvez dos mais importantes da história de Minas Gerais. A gente pode ter acesso e ler. E lendo as respostas de Tiradentes nos interrogatórios, a gente vê que ele foi digno, corajoso e nobre durante todo o tempo. A princípio, negou tudo, mas à medida em que eram feitas acareações entre Tiradentes e os demais chamados inconfidentes, quando foi ficando claro que outros inconfidentes de menor estatura moral haviam delatado, ele começou a chamar para si toda a responsabilidade. Ele, que dizem os difamadores que seria um pobre coitado, que não era o líder do movimento, que foi um bode expiatório, ele assumiu para si toda a responsabilidade pelo movimento revoltoso. Um dos delatores que provocou a prisão de todos eles foi o ignóbil Joaquim Silvério dos Reis, que delatou em troca do perdão das suas dívidas. Ele era um conhecido de Tiradentes, com quem Tiradentes conversou e relatou os planos no caminho para o Rio de Janeiro. E ele, como era bastante endividado, também como minerador, devia o quinto do ouro acumulado, ele delatou o movimento em troca do perdão das suas dívidas. Mas seu nome ficou marcado para sempre como traidor na história do Brasil. E mesmo aqui, enquanto viveu, foi sempre considerado um traidor. A partir daí, da prisão dos inconfidentes e do início da devassa, é que a figura de Tiradentes vai crescendo e se tornando grandiosa. Então surge o herói Tiradentes. A gente sabe que a coroa escolheu Tiradentes para servir de exemplo. Tiradentes cumpriu o papel com altivez espantosa. Desde a sua prisão até o momento da sentença, Tiradentes em nenhum momento vacilou, blasfemou ou traiu os companheiros. E era uma sentença terrível a que foi realizada ao final do processo, a que foi lavrada ao final do processo. Enquanto a maioria dos conjurados chorava, balbuciava e se maldizia, trocando acusações e blasfêmias, que num primeiro momento todos haviam sido condenados à morte, Tiradentes manteve a dignidade, o senso de camaradagem e uma tranquilidade que, da mera leitura dos autos da devassa, sua presença refúgio imponente e quase majestosa. Ali se manifestou a grandeza de Tiradentes,
de forma que podemos dizer que Tiradentes é um antes da prisão e se torna um outro gigante depois da sua prisão. Tão logo as acusações se tornaram evidentes, Tiradentes tratou de atrair toda a culpa sobre si, praticamente se apresentando para o martírio, porque a pena para esse tipo de delito era a pena de morte. Então, ele praticamente se apresenta para o martírio ao proclamar responsabilidade exclusiva pelo movimento. Ao saber que, além dele, outros conjurados tinham sido condenados à morte, Tiradentes declarou: se 10 vidas eu tivesse, 10 vidas daria para salvá-los. Isso ele falou ainda na prisão, quando chegou a sentença da rainha de Portugal, condenando todos à morte. Mas essa sentença foi para escarnecer somente dos inconfidentes. Porque no dia seguinte, ela foi mudada. Mas naquele momento, os historiadores falam do grande pavor daqueles 11 homens que se ajuntavam, andrajosos e desesperados, na sala do oratório, para ouvirem a sentença da sua condenação. Então eram como que mendigos. Após 3 anos de prisão, as prisões da época, verdadeiras masmorras. Então, após esse período, eles se assemelhavam a mendigos andrajosos. Depois de conhecerem os seus termos, aqueles infelizes conjurados passaram as mais dolorosas e recíprocas recriminações, um criticando o outro, um recriminando o outro, colocando a culpa no outro. Os mais tristes quadros de fraqueza moral se patenteavam naqueles corações desiludidos. A perspectiva era de morrer na forca. Mas no dia seguinte, a dura sentença era modificada. A rainha de Portugal, Dona Maria, a louca, havia comutado as penas de morte em perpétuo degredo nas desoladas regiões africanas, com exceção do Tiradentes, que teria de morrer na forca, conservando-se o cadáver insepulto e esquartejado. Ou seja, ele não tinha direito nem a um túmulo. O seu cadáver teria que ser esquartejado e as partes dispostas em locais por onde ele passou, arregimentando adeptos para a conjuração mineira. Então, um dos locais onde teriam ficado expostos esses quartos de Tiradentes foi a praça, atualmente chamada Praça Tiradentes, em Ouro Preto, onde hoje existe uma estátua lembrando do nosso herói nacional. A cabeça que havia sido exposta logo desapareceu, porque o povo não quis deixar que aquilo persistisse. Aquela desonra para aquele que já estava entrando nos corações dos brasileiros como um herói nacional. Assim, partiram para o degredo perpétuo Tomás Antônio Gonzaga, Alvarenga Peixoto e os demais. Mas no momento em que receberam a notícia de que as penas de morte haviam se transformado em degredo perpétuo, todos eles comemoraram, esquecendo-se de Tiradentes, cuja pena de morte havia sido mantida. Então, olhem que cena deprimente. Todos os 11 inconfidentes comemorando, e Tiradentes sabendo que havia sido condenado à morte,
que seria esquartejado, o seu corpo seria esquartejado e a sua casa derrubada, e no local, né, onde estava situada a sua casa, o terreno seria salgado para que ali não nascesse mais nenhuma planta. Olha só a crueldade da pena. Abrangendo também os seus herdeiros, né? Porque Tiradentes tinha um filho. O Marte da Inconfidência, porém, depois de haver apreciado angustiadamente a defecção dos companheiros, reveste-se de supremo heroísmo. Seu coração sente uma alegria sincera pela expiação cruel que somente a ele fora reservada. Então, ele sente aquela alegria sincera de saber que nenhum outro companheiro seria martirizado, condenado à morte. Apenas ele. Aquela expiação cruel era somente dele. Então, ele se reveste de um enorme heroísmo. E nesse momento em que ele, mais tarde, né, é levado no dia 21 de abril ao Largo da Lampadosa para ser enforcado, nesse momento as falanges de Ismael, o anjo tutelar do Brasil, lhe cercam a alma leal e forte, inundando-a de santas consolações. E ali no Largo da Lampadosa, com grande dignidade, ele é levado à forca no local onde hoje se encontra a praça chamada de Tiradentes, no Rio de Janeiro. Vamos falar então agora de Tiradentes espírito, o que começa a partir desse momento. Sobre o passado de Tiradentes, não temos maiores informações. Há uma obra que diz que ele teria sido Mário, aquele general romano da época anterior a César. Mas como foi Tiradentes espírito após a desencarnação? Tiradentes entrega o espírito a Deus nos suplícios da forca, a 21 de abril de 1792. Um arrepio de aflitiva ansiedade percorre a multidão no instante em que seu corpo balança, pendente das traves do cadafalso, no campo da Lampadosa, conforme a descrição de Humberto de Campos no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Mas nesse momento, Ismael recebia em seus braços carinhosos e fraternais a alma edificada do mártir. Então ele foi recebido pelo próprio Ismael, o guia espiritual do Brasil, o responsável pela nossa nação. E Ismael diz para ele assim: irmão querido, redimiste o pretérito obscuro e criminoso com as lágrimas do teu sacrifício em favor da pátria do Evangelho de Jesus. Passarás a ser um símbolo para a posteridade, com teu heroísmo resignado nos sofrimentos purificadores. Qual novo gênio surges para espargir bênçãos sobre a terra do Cruzeiro, em todos os séculos do seu futuro. Regozija-te no Senhor pelo desfecho dos teus sonhos de liberdade, porque cada um será justiçado de acordo com as suas obras. Então um sulco luminoso desenhou-se nos espaços, narra Humberto de Campos. A passagem das gloriosas entidades que vieram acompanhar o espírito iluminado do mártir, que não chegou a contemplar o hediondo espetáculo do esquartejamento. Então, muita gente se engana, diz que Tiradentes não sentiu a forca. Não é isso que diz Humberto de Campos. Ele sentiu sim, mas não chegou a acompanhar o esquartejamento do corpo, porque já havia sido desligado dele
pelos espíritos, comandados pelo anjo Ismael. No limiar da independência, mais tarde, em 1822, naquele setembro de 1822, Tiradentes dirige-se a Ismael dizendo, portanto, 1822 para 1792, 30 anos depois. Então ele diz assim a Ismael: anjo amigo, não será agora um instante decisivo para a nossa atuação? O que ele queria? Fundar o Brasil como nação. Poderíamos reunir todas as forças para o fim de derrubar as últimas muralhas que se opõem à liberdade da pátria do Evangelho. Resposta de Ismael: cerquemos o coração desse príncipe, Dom Pedro I, das claridades fraternas da nossa assistência espiritual. Em breves dias, poderemos concentrar as forças dispersas para a proclamação da independência. Então, a quem coube a honra de participar desse momento da independência do Brasil? O nosso irmão, martirizado há alguns anos pela grande causa, diz Ismael, acompanhará Dom Pedro em seu regresso ao Rio e ainda na terra generosa de São Paulo, auxiliará o seu coração no grito supremo da liberdade. Tiradentes, então, acompanhou o príncipe e ali mesmo, às margens do Ipiranga, ele deixa escapar o grito de independência ou morte, sem suspeitar de que era dócil instrumento de um emissário invisível que velava pela grandeza da pátria. Portanto, Tiradentes estava inspirando Dom Pedro I no momento da independência do Brasil. E, prosseguindo nesse relato sobre Tiradentes Espírito, nós tivemos, no bicentenário da Inconfidência, em 1792, quando se completavam 200 anos do martírio de Tiradentes, no dia 21 de abril, portanto, de 1992, 200 anos da desencarnação de Tiradentes. O espírito Cabo Maciel, antigo trabalhador espírita de Ouro Preto, através de mensagem psicografada pelo médium Wagner Gomes da Paixão, relata que, nesse ano, em 1992, nas comemorações do bicentenário da Inconfidência, recebeu um inesquecível convite. O espírito Tiradentes, em pessoa, participaria de uma solenidade no ambiente espiritual do Centro Espírita de Ouro Preto. E ele poderia participar como ouvinte. Era um centro que se situava ali no bairro da Água Limpa, depois do bairro do Rosário. Então, Tiradentes, em pessoa, iria participar de uma reunião no ambiente espiritual daquela casa. O Cabo Maciel havia sido um trabalhador daquela casa e ele, desencarnado, recebe o convite para participar dessa cerimônia, em que, no bicentenário da Inconfidência, o espírito Tiradentes estaria presente para falar. E ele poderia participar como ouvinte. Cabo Maciel, então, relata nessa mensagem psicografada que viu a chegada de Tiradentes, um homem alto e imponente, que chegou à casa acompanhado de grandes vultos da história do Brasil, como José do Patrocínio e Tancredo Neves. E nesta noite,
Tiradentes fala naquela singela casa espírita acerca do futuro da nossa nação. Esta mensagem está nessa obra psicografada pelo Wagner Gomes da Paixão. Quando eu li esta mensagem, eu perguntei, na primeira oportunidade em que fui a Ouro Preto, a um amigo lá da cidade, Carlos Estevão. Perguntei se ele conhecera o Cabo Maciel. Esse amigo era um deficiente físico, ele já está no plano espiritual agora, mas ele era um deficiente físico. Então o Carlos me disse, como não? O Cabo Maciel era um espírita que me levava ao centro espírita da cidade. Ele me carregava nas costas até o carro e me conduzia às reuniões espíritas. Então, conheci sim o Cabo Maciel, conheci muito. Então, eu levei esta obra, perguntei se o Cabo Maciel tinha algum descendente, e ele possuía uma filha que o Carlos conhecia. Então, entreguei essa obra com a mensagem psicografada para que ele passasse para a filha, que possivelmente ela não tinha conhecimento da mensagem. Vejam aí a grande mediunidade de Wagner Gomes da Paixão, que recebeu nessa obra mensagens de vários espíritas desencarnados, residentes, a sua maioria no interior do estado de Minas, que ele nem conhecera. E um deles era o Cabo Maciel. Segundo a mensagem psicografada pelo Wagner, o próprio Cabo Maciel era a reencarnação de um dos antigos inconfidentes de Ouro Preto, que retornou nesta existência à antiga Vila Rica dos acontecimentos passados. E retornou como simples soldado, que depois se torna espírita. Então, retornou numa existência humilde. E foi um espírita de grande valor na cidade de Ouro Preto. Vejam que interessante. Eu sempre brinco que eu e o Inconfidente tínhamos um amigo em comum. Nós tínhamos um amigo em comum, eu e o Inconfidente, que era o Carlos Estevão. Então, passamos agora a falar de Tiradentes como herói nacional. Tiradentes é considerado atualmente patrono cívico do Brasil, sendo a data de sua morte, 21 de abril, feriado nacional. Seu nome consta no livro de aço do Panteão da Pátria e da Liberdade, sendo considerado herói nacional. Aliás, no último dia 6 de setembro, por iniciativa do Congresso Nacional, o nosso Chico Xavier também foi alçado à condição de herói nacional e terá o seu nome inscrito no livro de aço, no Panteão da Pátria e da Liberdade, que fica na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Nesse livro de aço, cujo primeiro nome é o de Tiradentes. Para finalizar, o poeta Olavo Bilac, já desencarnado, escreveu um poema em homenagem a Tiradentes, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, intitulado A Tiradentes. Esse poema diz assim: freme na lampadosa a turba em longas filas, estandartes, clarins, a praça tumultua, Tiradentes, o herói, ante os gritos da rua, entra guardando a cruz nas mágoas mãos tranquilas. Morra a conjuração da sombra em que te asilas. Morte ao traidor do reino, é a gentalha que estua. E ele sobe, sereno,
a forca estranha e nua, trazendo o sol da fé a inflamar-lhe as pupilas. Logo após é o baraço, o extremo desengano. O Marte pensa em Cristo e envia ao povo insano um gesto de piedade e um olhar de amor puro. Age o carrasco, enfim, o apóstolo balança, e Tiradentes morre entre o sonho e a esperança, contemplando enlevado, o Brasil do futuro. Assim, Olavo Bilac homenageia a Tiradentes na psicografia de Chico Xavier. O bajulador, desembargador Torres, juiz do processo da devassa, cujo nome caiu no esquecimento, havia dito sobre Tiradentes: não é pessoa que tenha figura, nem valimento, nem riqueza. Mas, após mais de 2 séculos, Tiradentes vive. Que Jesus nos abençoe a todos e até uma próxima oportunidade. Um abraço a todos. Vamos fazer a nossa prece final. Querido Mestre Jesus, nós vos agradecemos pelo estudo desta manhã, em que foi possível pesquisar um pouco da história de Tiradentes, quando encarnado na Terra, de como se transformou em herói nacional e a sua atuação como espírito, depois de desencarnado, trabalhando junto do anjo Ismael, em que presidem os destinos da nossa nação. Nós vos agradecemos, Senhor, por esse conhecimento que nos traz esperança, que nos enche de alegria os corações, quando falamos dos verdadeiros heróis, dos verdadeiros patriotas, daqueles que pensaram para o nosso povo a liberdade e a justiça e a igualdade. Nós vos agradecemos, Senhor, por isso. E vos pedimos a esses benfeitores, a Ismael, a Tiradentes, que nos ajudem nas imensas dificuldades pelas quais o nosso país passa neste momento. A principal delas, a fome, que assola a milhões de famílias, o desemprego, a humilhação, a desencarnação de muitos familiares na pandemia de Covid, os descalabros e os desatinos da nossa caminhada como nação até este momento. Mas não perdemos a esperança e por isso confiamos na vossa intercessão, na vossa influência benéfica e salutar, para que possamos em breve superar tudo isso, retomar os rumos e caminhar naquela direção sonhada para o nosso povo. Ampara-nos a todos e que assim seja.